de pensar sobre isso, como é que estava nesse período. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Teática Inversiva, onde a gente aprende com a teoria e prática dos nossos entrevistados. Eu sou o Charles e hoje eu estou aqui com a Cassiele, uma pessoa já conhecida aqui, né, no Teática Inversiva. Tudo bem, Cassi? Tudo bom. O nosso tema de hoje é sobre esforço intelectual na juventude. Um tema bem interessante. Eu vou começar então lendo o mini currículo da Cassi. Ela tem 18 anos, guarde bem essa idade, certo? Vai ser importante. Natural de São Bento do Sapucaí, São Paulo, reside em Foz do Iguaçu, Paraná. Trabalha como auxiliar administrativa, é voluntária da Sinvex, Associação Internacional de Inversão Existencial, desde 2019 e atualmente é integrante do Greenvex Foz do Iguaçu. Isso aí? Isso aí. Então, beleza. Bom, eu gostaria de começar pedindo qual foi a sua motivação para pesquisar sobre isso, estudar mais sobre esforço intelectual na juventude. Então, eu não tenho algo escrito sobre esforço evolutivo na juventude, mas é algo que eu venho pesquisando, porque eu tive alguns feedbacks em relação a esse tema, né, de esforço intelectual, de escrita. Então, eu resolvi aprofundar nesse tema, daí eu pretendo escrever um artigo e um verbete futuramente também sobre esse tema. E daí foi isso, assim, mais sobre os feedbacks que eu recebi e a motivação também para estar escrevendo sobre esse tema. Ah, legal. E na sua opinião, como é que se caracteriza o esforço intelectual? Digamos, o que uma pessoa tem que fazer para ela ser esforçada intelectualmente? Então, eu acho que ela, tipo assim, eu acho que tem alguns traços que envolvem essa questão da intelectualidade, do esforço, né? Então, tem a própria questão da autodeterminação, da disciplina, né? Então, o posicionamento. Então, algo que caracteriza, né, esse processo de esforço é justamente esses traços, assim, né? Da determinação, de, tipo, a pessoa se posiciona, ela pega e vai lá fazer, né? Sim. Posicionamento, então. É muito importante, exatamente. Eu acho que seria isso que caracteriza, assim, né? Tipo, disciplina, posicionamento, determinação. Uhum, bacana. E qual que você vê que é a importância do esforço intelectual para a pessoa se conhecer mais? Para ela aumentar o nível de autocognição dela? Então, pegando um pouco da minha experiência, quando eu comecei principalmente o processo de escrita, eu não tinha tanta autopesquisa, então eu acabava é, aplicando técnicas. Então, por exemplo, quando eu comecei a aplicar a técnica da Invex, né, que é uma técnica de otimização da vida humana, isso foi em 2019. Daí eu comecei a aplicar a Invex e eu percebi. Na época eu estava saindo ali do vício da internet, né, desse processo de microinteresse, de dispersão, e quando eu me posicionei realmente em mudar a minha vida em termos de priorizar coisas que são mais evolutivas, eu acabei automaticamente indo para esse viés de autopesquisa, de voluntariado, né, esse processo mais evolutivo de aproveitar mais a minha rotina a favor de algo mais assistencial. Então, no meu caso, eu tive feedbacks também das minhas irmãs, por exemplo, sobre traços que eu tenho, né? Tanto qualidades, tanto defeitos. E com base nisso, me ajudou muito a criar minha própria autopesquisa. Então, a partir dos feedbacks, eu fui refletindo, ponderando se aqueles feedbacks faziam sentido. E também eu busquei refletir por mim mesma como eu me via. Então, por exemplo, traços que eu vi ali na prática. E a partir dessa pesquisa que eu fiz sobre esses traços, eu comecei a aplicar mais, né? Uhum. Então, eu reconheci os traços, comecei a ver os fatos e de como que eu poderia estar aplicando no dia a dia aqueles traços para uma rotina mais útil, na própria questão da intelectualidade, da assistência, né? Então, eu comecei aplicando a Invex, né? Eu comecei a fazer autopesquisa. E essa autopesquisa deu muita base para eu começar o processo de escrita, de leitura, de priorizar o prioritário ali no momento, né? Sim. Então, a escrita em si ajudou muito eu nesse processo de autopesquisa. Então, por exemplo, ali eu comentei sobre o vício na internet que eu tinha na época. Eu comecei a escrever sobre esse tema e isso me ajudou a ampliar a minha visão de conjunto, de mundo sobre aquele tema e sobre a minha própria manifestação, né? Então, se eu tinha um vício na internet, tinha traços que envolvia aquilo, tinha valores que envolvia tudo aquilo, né? Então, eu comecei a fazer essa autopesquisa e a partir da escrita aquilo foi se aprofundando e eu comecei a estudar mais, né? Ter esse esforço, assim, de escrever, né? Que na época não tinha tinha mais dificuldade, né? Sim.
E daí foi isso, assim. Então, acho que a escrita culminou para esse processo de autopesquisa, assim, e de esforço, né, intelectual. Ah, que bacana. É realmente quando você vai conhecendo mais tanto os traços positivos quanto os negativos, você se compreende melhor, né? Você verifica tanto essas potencialidades que você falou, as vulnerabilidades, Sim. e aí você vai começando a buscar melhorar, né? Preencher essas lacunas. E a escrita eu vejo que é uma boa ferramenta. Sim. Inclusive, era a minha próxima pergunta, você já tem algumas publicações dentro da escrita conscienciológica, né? Especificamente da Isso. conscienciologia. Então, você poderia falar quantas publicações você já tem? Então, eu acho que é bom até contextualizar, né, um pouco. Uhum. Então, eu comentei ali no início sobre o feedback que o pessoal comentou, né, comigo sobre o processo da escrita, da precocidade, em termos intelectual, principalmente ali na área da escrita, né? Então, eu tenho dislexia, tipo assim, não fui Diagnosticada? isso, Uhum. com dislexia, mas tudo indica que eu tenho, porque eu comecei a ler muito tarde, né? Com 13 anos e a escrever também, mais ou menos, né? Se a pessoa tem dificuldade de ler, ela também tem dificuldade de escrever. Sim. Então, Uhum. 13 anos eu tava ali nesse processo de melhorar a minha leitura e a minha escrita. Uhum. Então, daí, quando eu conheci a Invex, me aprofundei, né, na consciologia, né, que eu já conhecia desde os 7 anos, mas não me aprofundava, eu acabei começando a escrever. Algo que me chamou bastante atenção na consciologia foi justamente a escrita. Uhum. E daí eu comecei a aprofundar na escrita, como eu comentei já aqui, né, e tudo isso foi, tipo assim, eu fui sempre escrevendo, né, eu achei que era normal a dificuldade que eu tava tendo ali, então eu sentia, a primeira GESCOM que eu fiz, né, tipo assim, passou 3 dias depois que eu voltei de Foz, né, eu comecei a aplicar em Vex, passou 3 dias, já mandei um tema de verbete. E daí, desde então, eu escrevo, e o primeiro verbete que eu tava falando, né, foi sobre desperdício do jovem intermissivista na internet. Legal. E nessa época eu tinha muita dificuldade de escrever. Eu tava nesse processo, eu tinha 14 anos, né, no caso. E daí eu pensei que a dificuldade que eu tinha de escrever era algo que, tipo assim, normal, né? Você tá começando a escrever ali e Normal. tudo. E daí, às vezes eu achava até que eu tinha preguiça mental de pesquisar, né? Então, até assim, eu estudava ali, não entendia, tentava estudar, não entendia, daí eu pedia ajuda para minhas irmãs. E daí foi nesse processo, assim, foi desse jeito, assim, né? Uhum. Eu acho que é Entendi. isso. Ó, que bacana. E aí você já tem alguns verbetes, artigos, tanto daqueles de revista científica, né? Dentro, Sim. que tem as revistas da Conscienciologia, artigos de site também, né? Sim. Você sabe exatamente o número de publicações que tem? Sim, essa foi a pergunta, daí eu acabei enrolando. Tranquilo. Mas pelas contas que eu fiz foi 18, tem 18, né? 18. E você tem 18 anos. Aham. E você Isso. começou a ler e escrever com 13 anos. Com 13 anos. Caramba, é impressionante, realmente. Sim. Porque assim, se pegasse só as 18 publicações, seria uma publicação por ano de vida. E aí você pega só esse intervalo de 5 anos, é realmente de tirar o chapéu, Sim. né? 4 anos, né? 4 anos porque 2019? começou no ano 2009. com 14 anos. Isso. Ah, entendi. Nossa, então demonstra mais ainda o esforço intelectual na juventude, que bacana. Sim. Realmente é uma casuística muito interessante. E, assim, quais que você vê que são os principais impactos positivos de você ter esse exemplarismo de esforço intelectual? Tanto impactos em você, no ambiente, nas pessoas em geral, quando você comenta sobre isso? Então, como eu acho que eu já comentei um pouco, é recente isso pra mim. Então, eu achava que é normal, tipo assim, escrever bastante, né? Uhum. E daí, principalmente nesses últimos meses, eu recebi mais esse feedback, né? Até de pessoas que eu aparentemente nunca vi assim, chegavam pra mim comentando sobre isso. Ah, eu vi sua apresentação, que você falou que aprendeu a ler com 13 anos. Daí a pessoa comentava que ajudou ela porque ela tinha um filho, que estava com esse processo. Daí eu achei bem interessante, assim. Daí o impacto que eu acho em mim, eu acho que é a própria questão do esforço mesmo, de saber que se a pessoa ela quiser, ela consegue, assim, Sim. fazer o que ela quiser. Através do esforço, da determinação e da priorização, né? Uhum. Daí eu acho que é isso. Entendi, legal. E qual que você vê que é a importância de a pessoa ela se manter motivada para continuar nesse esforço intelectual? Porque, ao meu ver, se você não tem motivação, acaba, às vezes, arrefecendo um pouco no processo. Como é que você vê essa questão da motivação para continuar progredindo, não só na questão da escrita, né, mas nesse desenvolvimento intelectual?
Eu acho que a questão da motivação, ela tem muita relação com a intenção. Uhum. Então, quando a pessoa ela tá motivada a fazer alguma coisa, ela tá com uma intenção. E se a pessoa ela tá com uma intenção torta, se ela tá com uma intenção, por exemplo, egóica, de se aparecer, ou de, por exemplo, querer, tipo, reconhecimento, a motivação dela vai estar mais para o externo. Então, tipo assim, a motivação dela não vai estar para ela, né? Algo Sim. que mantém aquilo. Então, por exemplo, se ela não dá reconhecimento ou alguma coisa assim, com essa intenção de querer reconhecimento, querer, tipo assim, feedbacks externos, isso acaba fazendo que a pessoa tenha uma motivação que não dure tanto, né? E quando a pessoa tá com uma intenção mais existencial, tipo assim, eu tô fazendo aquilo porque eu quero, porque eu acho importante, que eu acho que vai ajudar outras pessoas, que eu acho que eu vou me desenvolver nessa área, automaticamente, né, como eu comentei, ajudar outras pessoas, isso vai ter uma manutenção maior, né, a longo prazo. Então, tem a própria questão da paz íntima, assim, né, da pessoa tá ali fazendo o que ela acha que é interessante, e isso vai automaticamente dando muito mais motivação para ela estar fazendo, né? Sim. Então, tipo assim, até no meu caso, assim, eu percebi que essa própria questão da intenção, ela muda muito, assim, a forma que a pessoa se manifesta, assim. Ah, entendi. Muito bom, essa questão da intenção qualificada é muito importante. Uhum. Bacana. E poderia citar alguns desafios durante esse processo de escrita? Já comentou, né, essa questão de ter iniciado mais tarde um pouco na leitura, na própria escrita, mas gostaria de saber, no processo, quando você começou, quais foram os principais dificultadores ou desafios? Então, como eu comentei, minha primeira GESCOM foi o verbete. E no início eu tinha mais dificuldade de entender a chapa verbetográfica por justamente ter neologismos e tem uma lógica ali, né, em cada item ali, que é algo que eu não entendia. Sim. E então, quando eu comecei o verbete, então, como eu comentei, eu iniciei a Invex. Depois de 3 dias eu já mandei o título do verbete, né, para estar escrevendo, e daí já comecei a aprofundar na autopesquisa, na própria chapa verbetográfica, né. Então, eu tinha ao mesmo tempo dificuldade da escrita e também dificuldade de entender a chapa no início. E como eu estava iniciando, assim, o maior aprofundamento na Consciologia, né? Então, estava iniciando ali, estudar mais sobre Consciologia, autopesquisa, foi algo um pouco mais difícil de entender a chapa, ao mesmo tempo abordar neologismo, que é algo que eu estava conhecendo, e a própria questão, assim, de, como eu comentei, não ter uma autopesquisa mais elaborada e tá ali, tipo assim, escrevendo e ao mesmo tempo fazendo pesquisa. Lógico que isso tipo assim, ajuda muito, né? Principalmente quando a pessoa tá iniciando. Ela tipo assim, ter um tema de autopesquisa para ela já estar escrevendo, porque a escrita e a autopesquisa a escrita e a autopesquisa são algo que tem um sinergismo ali, né? Ajuda muito bastante. A pessoa a reciclar, a superar questões que ela tenha. E outro ponto também, no meu caso, foi a questão da baixa autoestima intelectual. Então, comparado, por exemplo, aos meus colegas da escola, eu era uma pessoa, tipo assim, ao mesmo tempo que eu era esforçada, eu tinha muita dificuldade de aprender. Então, como eu comentei, eu aprendi a ler com 13 anos, mas desde do início ali da escola, eu sempre me destaquei em termos de esforço, de empenho ali na escola ali. Uhum. Se meus colegas tinham dificuldade, por preguiça mesmo, às vezes a pessoa tinha preguiça de estudar, eu ajudava a pessoa ali, né, se eu soubesse a matéria. Legal. Então, teve todo esse processo, assim, de realmente esforço intelectual ali, de me empenhar naquilo que eu achava que era importante, no caso da escola. Tinha o processo de saber que é importante estudar para fazer faculdade, né, ter uma boa carreira profissional. E então, as principais dificuldades foi essa questão da autoestima intelectual, que eu fui superando através do autoenfrentamento ali, do esforço intelectual a escrever, né, e aplicar, estudar mais a chapa verbetográfica, né, foi minha primeira escrita. E também a questão eu comentei da baixa autoestima intelectual e a questão do início do aprofundamento da Consciologia. Sim. Então, no meu caso, foi esses dois, assim, que pegou mais. Entendi.
É legal que você usou a palavra autoenfrentamento, acho que resume bem, né? Que é o esforço intelectual, porque você acaba muitas vezes tendo um nível menor de experiências pessoais, né? Por ser novo, ainda mais com 13, 14 anos ali no início, né? Sim. E a gente assume dentro aqui do estudo da Invex que o mega problema do inversor é a inexperiência, né? Porque isso Exatamente. traz pouca bagagem. No caso, a gente pressupõe que existem outras vidas em que te traz uma bagagem disso, né? Mas a gente tem que pôr a mão na massa, literalmente, para começar a entender mais, né, sobre como a gente realmente é. E aí fazer isso cedo exige um nível de autoenfrentamento muito grande, né? Porque você vai se deparar com esses desafios que você comentou. Muito bacana. Sim, e a gente tem que ver a gente como consciência, não como uma pessoa de 13, 14 ou 10 anos, né? Sim. Então, por exemplo, a própria questão do autoenfrentamento que você comentou, que você acha que é importante. Eu, por exemplo, tendo essa hipótese, que é bem óbvia assim, no cotidiano que eu tenho dislexia, e tendo esse processo de enfrentamento da escrita, tipo assim, é algo do soma, algo do corpo físico, eu tenho que tem ali um problema, né, de aprendizagem, mas que eu vendo como consciência, né, então o traço do auto-esforço, da determinação, do posicionamento, de buscar, tipo assim, se eu quero escrever, tipo assim, a questão própria do autoenfrentamento. Esses problemas, assim, lógico que é bom tratar, né, problemas, assim, por exemplo, dislexia, né, no meu caso, mas ver a gente como consciência mesmo, com várias vidas passadas que a gente já teve, com uma série de experiências que estão sempre se concretizando, né? Sim, importante. E bom que você falou, né, dessa questão, também foi trazido aqui a questão das múltiplas vidas, né? Acho importante também ressaltar, né, para quem às vezes está acessando esse conteúdo da Conscienciologia pela primeira vez, que tudo que a gente fala aqui, tudo que a gente pesquisa, é pautado no paradigma consciencial, né? Que é uma série de premissas, de bases que fundamentam o estudo da conscienciologia. E justamente uma dessas bases é a multiexistencialidade, né? Ou seriexalidade. Seriedade existencial, né? Que é essas múltiplas existências. Então, a gente pressupõe que a gente teve outras vidas e isso é uma boa justificativa, por exemplo, a gente pensar na hipótese de a gente ter esses talentos, esses traços, essas ideias inatas que vêm mais afloradas, né, cedo. Então, isso seria uma justificativa possível de a gente ter outras vidas que trazem esses talentos que a gente desenvolveu nessas vidas passadas, né? E aí entra essa possível questão do esforço cedo, né, que você está tendo, que deve ter vindo de outras vidas, possivelmente. Sim, exatamente. Muito bom. E agora eu queria saber com relação, já entrando também em outro pilar, que é a multidimensionalidade, né, que a gente estuda aqui na Conscienciologia, a questão da pressão extrafísica. Você percebe que nesse movimento de esforço intelectual teve uma certa pressão extrafísica? Então, na época, tipo, até hoje, assim, não tenho o parapsiquismo tanto desenvolvido. Mas eu acho que na época pegou mais a questão de, tipo assim, de dificuldade. Era dificuldade de entender a chapa, mas como eu tinha o parapsiquismo menos desenvolvido, isso na época poderia estar me prejudicando, mas eu nem estava percebendo. Entendi. Mas no meu primeiro verbete, né, na minha primeira GESCOM, foi mais a questão, tipo assim, de disciplina. Como eu não estava entendendo a chapa e a chapa verbetográfica ali, né, para escrever, e neologismo, às vezes dava uma desmotivação ali, né. Mas, em relação ao parapsiquismo, eu não lembro nada, tipo assim, específico. Mas é mais essa questão da dificuldade de estar ali, tipo assim, uma desmotivação mesmo, sabe? Entendi. Que pode estar relacionado, né, com uma certa pressão. Aí entra a importância do parapsiquismo também ser desenvolvido, né, junto com a intelectualidade para entender mais sobre isso. Exatamente. Bem legal. Bom, você já comentou um pouco, né, sobre a questão da técnica da Invex, que eu vejo que é uma ferramenta importante, né, que você é aplicante da Invex, inclusive. Como é que você vê que a Invex te ajudou a você ter esse auto-esforço intelectual? Então, eu acho que a Invex ajudou muito, principalmente no voluntariado. Sim. Como eu tinha uma baixa autoestima intelectual em termos, assim, de escrita, até falta, assim, de reconhecimento dos traços que eu tinha, né? Então, por exemplo, eu comecei a escrever com 14 anos, então 2019, e só fui reconhecer esse talento e esse potencial que eu tenho de escrita só, tipo assim, recentemente. Então, demorou 4 anos para eu realmente identificar isso. Então, eu vejo que o voluntariado me ajudou muito, porque, tipo assim, tá colocando
de fato, em prática, os traços, né? Até a escrita, por exemplo, na Consologia, ela é algo voluntário, né? A pessoa que vai ali e escreve, se quiser, numa chamada. E algo que, nesse sentido, me ajudou também foi a própria... Quando eu vi que tinha uma chamada de trabalho aberta, eu já preparava um tema ali para mim escrever. Sim. Então, desde 2019, eu escrevi para todas... principalmente na verdade só dentro da Sinvex. Então, o Sinvex, né, Semana da Invex, os SIGs que tiveram, outras chamadas assim, né, fora assim, de outros eventos. Então, eu sempre que abria uma chamada, eu já estava ali com um tema para escrever. Mesmo que eu não tinha tanta experiência no tema, eu buscava estudar e pegar assim, a teática que eu tinha dentro daquele tema e dentro da lógica, por exemplo, do SIG, por exemplo, né? Então, eu escrevi um artigo... O SIG, ele não tem tanta temática, assim, que é específica, né? Ele é mais amplo em termos de temática. Então, toda chamada de trabalho que tinha, eu me esforçava para mandar o artigo. Isso me ajudou muito, nessa questão do esforço intelectual. E da outra questão foi a própria esse conceito da Consologia. Sim, a instituição da Consologia. O tertuliário, né, de ter a possibilidade de estar apresentando temas, tipo, tem material diário ali, né? E daí isso possibilita e faz com que a pessoa não tenha desculpa para não escrever, porque você não tem pré-requisito para você estar escrevendo, né? Então, o que falta nas pessoas é auto-esforço mesmo, né? E prioridade. Muito bem colocado, é um ponto importante ressaltar, né? Tudo uma questão de esforço. Às vezes a pessoa pode achar que não tem talento, né? Ou que não tem essa predisposição, mas você mostra que isso não é desculpa, né? E, tipo assim, você trazendo à tona os seus talentos pessoais junto com esse auto-esforço é um combo muito bom, né? Pra culminar em grandes projetos intelectuais, né? Um desenvolvimento melhor da sua intelectualidade. Até tem uma máxima que eu ouvi um tempo atrás na Consologia que eu achei muito interessante, que é o seguinte: a pessoa pode ser mais inteligente do que eu, pode ser mais esperta, mais ligada, mais talentosa, mas eu tenho que ser a pessoa mais esforçada do mundo. Não tem ninguém mais esforçado do que eu, né? Porque isso leva longe no processo evolutivo. A própria questão, assim, da área da fartura que a gente tem hoje, né? Então, por exemplo, tipo assim, 20, 30 anos atrás não tinha, por exemplo, dentro da Consologia, não tinha nenhum material. Sim. Tipo assim, quem fazia as tertúlias era o Valdo, na verdade nem sei se tinha tertúlia naquela época. Eu acho que bem atrás não tinha ainda, foi mais recente foi mesmo. mais recente. E daí, tipo assim, o pessoal tinha desculpa, né, antes, porque não tinha tanta oportunidade de escrever, não tinha tanta instituição. Sim. Não tinha a Sapiens, não tinha o tertuliário, eu acho que o SEC estava se montando, construindo ali, né? Então, hoje em dia, não tem como dar desculpa, não, exatamente. realmente. Tem que fazer o que você fez. Abre uma chamada de trabalhos para uma revista, vai lá e escreve. Bota a meta e... Legal. Mesmo que não seja aprovado, às vezes a própria experiência de ir se esforçando para escrever vai melhorando, né, a maneira de colocar as ideias no papel. Sim, muito bom. Por exemplo, eu escrevi o verbete, e daí, nesse mesmo tema, eu escrevi um artigo, que tinha a chamada do edição especial dos Greenvex, na época, em 2019, no final de 2019. Eu vi o artigo, ele não passou. Eu fiquei tipo, nossa, não passou o artigo, né? E daí, eu não desmotivei e, tipo assim, qualifiquei ele, porque pra mim ele tava bom o artigo, né? Porque tá com aquela, tipo assim, com a mesma cognição ali, então parece que tá bom o artigo. Mas hoje eu vejo e falo assim, nossa, sorte que não passou, porque tava meio ruim. Vai melhorar. Sim. Daí eu peguei esse mesmo tema e qualifiquei ele pro SIG que teve, né, no início de 2021. Ele foi aprovado. Então, lógico que eu precisei de prescritoria da Sinvest que a gente tem, né, que isso me ajudou bastante, assim, pra entender melhor o tema e qualificar a pesquisa. Sim. Então, legal. Então, o artigo não ser aprovado foi mais uma motivação para, tipo assim, como assim não foi aprovado? Eu consigo publicar o artigo sobre a experiência que eu tive, né? Que era sobre superação do vício na internet, que é algo que eu já tinha superado, né? Sim. É legal, porque você, através de escrever sobre a sua experiência, que muitas vezes está no início, você vai adquirindo mais experiência para escrever cada vez mais sobre aquilo, né? E outros temas que vão surgindo. E também, outro ponto importante que eu vejo que vale ressaltar que você tocou, é essa questão de buscar esse suporte, né, que as instituições, a própria Sinvex ou o voluntariado auxiliam, né, para o jovem inversor começar a escrever. Às vezes não entende muito bem como funciona a estrutura, precisa de ajustes e eles vão dando esse suporte, né,
Importante não se fechar para querer, vou escrever isso aqui sozinho. Sozinho. E aí vai sair sem pé nem cabeça muitas Sim. vezes, né? Então é importante valorizar esse aporte. Exatamente. Legal. Bom, uma outra ferramenta que eu vejo que é muito importante relacionada ao esforço intelectual é a questão da docência conscienciológica, né? Você poderia comentar um pouco mais, assim, sobre como é que você vê que a docência pode auxiliar nesse aumento do esforço intelectual? Sim, então, eu tenho mais start em termos, assim, da própria escrita. Então, automaticamente, se a pessoa for escrever, por exemplo, em revistas, em verbetes, ela vai ter que apresentar a pesquisa. Sim. Então, algo que não deixa de ser uma docência. Uma docência, a pessoa está ali, né, falando sobre o tema, dando aula sobre Tem que aquela apresentar. temática. Exatamente. E, nesse caso, a escrita me ajudou muito. Por exemplo, eu não sou formada docente ainda, Sim. mas eu já estou na formação docente da Sinvex. E algo que deu muita base para eu estar com essa maior confiança para dar aula foi justamente a escrita. Então, eu busquei como eu comentei, né, priorizando e valorizando a chamada de trabalho que estava tendo, né, sempre tem, para estar qualificando tanto a escrita, que eu tinha dificuldade, tanto a comunicação, que eu tinha Também. muita dificuldade. Aham. Então, quando eu conheci a Invex, eu, tipo assim, era super tímida, não tinha abertismo para nada, para questão de comunicação, não tinha tanta retinilidade pensênica. Então, a escrita e a apresentação, que é a docência, tipo, foram bases para eu estar como eu tô hoje, assim, né? Aham. E vão dar, como eu comentei, vão dar mais base e autoconfiança intelectual para eu estar, tipo assim, preparada para dar uma aula. Sim. Então, acho que a escrita e a docência são coisas, assim, que também são tipo assim, uma converge com a outra que vão dar base para uma assistência maior ali, né? Em Bacana. sala de aula. Legal. Sempre lembrar do viés da assistência, né? Tudo com base em Exatamente. tentar auxiliar na qualificação de outras pessoas também, né? Bom, muito legal. Bom, já chegando na reta final do nosso programa, eu gostaria de saber qual dica final você deixa para o pessoal que está assistindo ao Teática Inversível e quer desenvolver esse esforço intelectual na juventude. Então, eu acho que a pessoa ela tem que querer, tipo, escrever, né? Como a gente comentou que já não tem desculpa hoje, Não tem. nessa era da informação, dessa era da fartura. Então, você vai ali no YouTube, no Google, tem muita informação disponível hoje para a gente estar acessando, aprofundando, né? Então, tem muitas instituições também hoje dentro da Consciologia. Então, tem a Sinvest, que estuda a inversão existencial, tem a Apex, tem o CAEC também, né? Que tem a Holoteca, Holociclo, Tertuliário. Muitos. Então, em termos de informação e de fartura, assim, de informações, a gente está com bastante. A gente tem que saber priorizar e valorizar também ao mesmo tempo. Então, acho que a dica final seria a pessoa realmente colocar uma meta. Então, por exemplo, se ela tem dificuldade de escrever, ou ela tem uma dificuldade ali de manter a escrita, por exemplo, colocar uma meta do que ela acha que ela consegue alcançar. Então, fazer uma meta realista com o que ela está ali no momento. Então, se ela tem muita prioridade, colocar uma meta maior para ela estar escrevendo, né, pedir auxílio, como você bem comentou, sobre auxiliar ali, né, no processo de escrita, de maior entendimento. Então, acho que seria mais essa questão da pessoa priorizar, valorizar e ser pragmática ali, né? Sim. Pegar e fazer, e colocar meta e seguir isso aí. Exatamente. Bota a mão, não na massa, no papel, né? No papel, Boa, muito na bom. caneta. Ótimas dicas, legal. Tem mais algum tópico que a gente não abordou que você gostaria de comentar? Eu acho que é isso. A gente abordou bem o tema, né? Tem Acho muito que para falar ainda, mas eu acho Sim. que de maneira sucinta e objetiva, né, esse é o principal para o jovem iniciar, né, com esse esforço intelectual. Algo também acho que é importante é a questão da desdramatização, né? Sim. Tipo assim, se a pessoa... por exemplo, tem vários casos, assim, dentro da Consciologia, até fora da Consciologia, de pessoas, assim, que tinham dificuldade de alguma coisa, fizeram, conseguiram fazer. Então, desdramatizar isso é muito importante. A escrita, por exemplo. Processo docente também, muita pessoa dramatiza, tipo assim, é difícil, não sei o que lá. É falta de esforço, às vezes, né? Sim. Então, a pessoa se empenhar, de fato, ali no trabalho assistencial, ver o objetivo, de fato, que isso gera motivação, né? Se a pessoa está fazendo com um viés mais assistencial, aquilo sempre vai ter motivação, né? Como a gente comentou no início. Exatamente.
onde tem esforço, tem o amparo, né? Que a gente comenta Exatamente. tanto aqui na Conscienciologia. Uhum. Muito bom. Bacana. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um Teática Inversiva. A gente agradece por ter acompanhado até aqui. Também quero agradecer mais uma vez a Cássia pela presença. Valeu. Então, se você gostou do vídeo, lembre de deixar o like. Ou se não gostar, pode deixar o dislike. Por favor, comente nos comentários por que não gostou. Possíveis sugestões da gente pra gente melhorar o quadro do Teática Inversiva. Lembrar de compartilhar esse vídeo com possíveis pessoas que se interessem, né, pelo assunto do esforço intelectual, que é bem importante. E, é claro, se inscrever no canal, né? O canal aqui da Sinvex no YouTube tem uma série de vídeos muito bons sobre a inversão existencial, sobre o esforço intelectual, sobre a intelectualidade como um todo, parapsiquismo, muitos temas bem interessantes em gerais sobre a Conscienciologia e sobre a Invexologia também. Certo? Então é isso. Valeu, Cassi. Valeu. Nos vemos no próximo Teática Inversiva. Até mais, pessoal.